Muitas vezes ouvimos falar de fé, esperança e caridade, mas será que entendemos o impacto real dessas virtudes teologais em nossa vida? Imagine viver em um mundo onde esses valores fossem apenas conceitos bonitos, e não forças transformadoras. Isso já acontece mais do que deveria. A Igreja Católica nos ensina que essas virtudes têm o poder de nos reconectar com Deus e mudar nosso destino, mas quem realmente as pratica? Será que você está vivendo essas virtudes ou apenas as deixando passar despercebidas? Hoje, vamos mergulhar nesse tema, porque talvez seja a hora de mudar tudo na sua vida. A fé é o alicerce de toda transformação espiritual, mas o que isso realmente significa no dia a dia? Não basta acreditar em Deus como quem acredita em uma lenda distante. Fé é ação, confiança, entrega. É acreditar que, mesmo nos momentos mais sombrios, há um propósito divino maior. Quem já enfrentou desafios sabe o poder que ela pode trazer. Mas fé, esperança e caridade trabalham juntas como um tripé, sem uma, as outras caem. Está preparado para aprender como isso pode mudar sua vida? Quando falamos de esperança, muitas pessoas pensam que é algo passivo, como simplesmente esperar o melhor. Não é bem assim. A verdadeira esperança, a que transforma, é ativa. Ela nos impulsiona, nos faz caminhar mesmo quando o caminho é duro. Você sabia que a esperança não apenas acalma a alma, mas também nos torna agentes de mudança? Um exemplo prático disso é nunca desistir de ajudar alguém, mesmo quando parece que nada vai dar certo. E onde entra a caridade? Bem, isso é o que veremos mais adiante. Mas e a caridade? O maior dos dons, a expressão mais pura do amor de Deus. E não se trata só de doações materiais, mas doação de tempo, de paciência, de si mesmo. Quando você age com caridade, você espelha o amor divino. Já experimentou ajudar alguém sem esperar nada em troca? Essa é a essência. Se você acha que já conhece o suficiente sobre caridade, espere até entender como ela se conecta com a santidade. As virtudes teologais não são apenas atributos ou qualidades humanas, são presentes divinos. Fé, esperança e caridade são infundidas em nossa alma por Deus, como sementes que precisam ser cultivadas. Elas não vêm de nossos próprios esforços, mas demandam nossa colaboração. São como chaves que destrancam o caminho para uma vida cristã autêntica e profunda. Já parou para pensar que essas virtudes podem estar em você agora, aguardando serem despertadas? Para compreender a profundidade dessas virtudes, é essencial reconhecer que elas nos ligam diretamente a Deus. A fé nos conecta com a verdade divina, a esperança, com o desejo pelo céu, e a caridade, com o próprio amor de Deus. Quando cultivamos essas virtudes, nos tornamos mais parecidos com Cristo. Não é algo bonito de imaginar? É a base para qualquer transformação espiritual que buscamos. Imagine uma planta que depende de 3 fatores principais para crescer: água, luz e solo fértil. É assim que as virtudes teologais funcionam. A fé é a raiz, que nos sustenta, a esperança é o caule, que nos eleva, e a caridade, a flor que encanta e dá frutos. Cultivar essas virtudes é cultivar nossa relação com Deus. Já pensou em como está o jardim da sua alma? Essas virtudes não apenas moldam nossa vida individual, mas também iluminam as comunidades em que vivemos. Uma pessoa cheia de fé, esperança e caridade irradia algo especial, algo divino. Que impacto essas virtudes poderiam ter em sua família, no trabalho ou na sociedade? A fé não é um salto no escuro, mas um ato de confiança em algo maior. Ela nos dá força para caminhar em terrenos incertos. Imagine um funâmbulo, equilibrando-se em uma corda bamba, confiando plenamente na corda e no próprio equilíbrio. A fé é como essa corda, sem ela, não conseguimos atravessar os desafios da vida. Mas será que estamos realmente usando essa corda ou apenas olhando para ela de longe? Santos como Madre Teresa de Calcutá e São João Paulo II nos mostraram como a fé pode transformar vidas. Eles enfrentaram desafios que pareceriam insuperáveis para a maioria de nós, mas continuaram firmes porque confiavam nas promessas de Deus. E você? Tem permitido que a fé sustente suas escolhas e o ajude a superar seus medos? Fé não é só rezar, é agir confiando em Deus.
Praticar a fé no cotidiano pode ser tão simples quanto começar e terminar o dia com uma oração sincera. Pode ser confiar que, mesmo nas adversidades, Deus está no controle. Por exemplo, quando enfrentamos uma doença ou uma perda, confiar no plano divino pode ser difícil, mas é transformador. A fé nos ensina que, apesar das tempestades, Deus está no barco conosco. No entanto, a fé nunca caminha sozinha. Ela é o primeiro passo, mas precisa da esperança para continuar a jornada e da caridade para manifestar o amor de Deus. A fé nos dá a visão, mas a esperança é o combustível para seguir em frente. E a esperança? Vamos entender mais sobre ela. A esperança é como um farol que guia os marinheiros em meio à tempestade. Sem ela, estaríamos à deriva, sem direção. Mas a esperança cristã vai além de uma simples expectativa humana, ela é a certeza de que Deus cumpre suas promessas. Quando enfrentamos desafios, como crises financeiras ou problemas de saúde, é a esperança que nos mantém de pé, lembrando que tudo é passageiro e que o céu é nosso verdadeiro destino. Viver com esperança não significa ignorar os problemas, mas enfrentá-los com confiança no plano de Deus. Pense em alguém que perdeu o emprego, mas decidiu não desistir e continuar buscando oportunidades, acreditando que algo melhor está por vir. Esse é o tipo de esperança ativa que transforma a vida cristã. Não é ficar parado, é caminhar na direção do que acreditamos ser o propósito divino. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viveram a esperança, como Abraão, que confiou em Deus mesmo quando tudo parecia impossível. Assim como ele, nós também podemos ser exemplos vivos dessa virtude em nossas famílias e comunidades. Pequenos atos de esperança, como consolar um amigo em dificuldade ou perseverar em nossos sonhos, têm um impacto gigantesco. Estamos vivendo isso no nosso dia a dia? Mas lembre-se, a esperança é fortalecida pela fé e se manifesta na caridade. Elas andam juntas, formando um elo inquebrável. E falando em caridade, o que significa amar de verdade? Caridade não é apenas doar algo a alguém. É um amor que transborda do coração, inspirado no amor de Deus por nós. A caridade transforma nossas ações mais simples em atos de graça. Quando você ajuda um vizinho, conforta alguém que está sofrendo ou apenas escuta com paciência, você está vivendo essa virtude. E o mais bonito? Ela não pede nada em troca. Essa virtude é tão poderosa que é considerada a maior entre as três. Por quê? Porque a caridade é o reflexo direto de Deus, que é amor. Santos como São Francisco de Assis dedicaram suas vidas a viver essa virtude, cuidando dos pobres, dos doentes e dos esquecidos. Que inspiração podemos tirar disso? Talvez seja a hora de rever como tratamos as pessoas ao nosso redor. No dia a dia, podemos praticar a caridade de maneiras simples e significativas. Desde visitar um parente distante até oferecer ajuda a alguém no trabalho, tudo conta. O importante é que o gesto venha do coração, sem esperar recompensas. Já experimentou fazer algo bom por alguém apenas por amor? O sentimento de plenitude é indescritível. Caridade é ação, é entrega, é o amor em movimento. E é através dela que nos aproximamos da santidade. Mas como as virtudes teologais nos conduzem a esse caminho? As virtudes teologais são como uma escada que nos leva à santidade. Cada degrau, fé, esperança e caridade, nos aproxima de Deus e molda nossa vida cristã. Quem vive essas virtudes não apenas transforma sua própria vida, mas inspira aqueles ao seu redor. Já pensou no impacto que seu exemplo pode ter na sua família ou no seu círculo de amigos? A santidade não é um estado reservado apenas para os santos canonizados. É um chamado universal, e as virtudes teologais são o caminho para atender a esse chamado. Pense em Santa Teresinha do Menino Jesus, que viveu a santidade em pequenos atos de amor e humildade. Esse é um exemplo de como qualquer um pode trilhar esse caminho. Para viver as virtudes e alcançar a santidade, é fundamental se manter conectado a Deus. Isso pode ser feito por meio da oração, dos sacramentos e de uma vida dedicada ao bem. Participar da missa regularmente, meditar sobre as Escrituras e praticar o perdão são formas práticas de manter essa conexão viva. São coisas simples, mas transformadoras.
E se essas virtudes podem nos santificar, imagine o que elas podem fazer por nossas famílias e comunidades. Será que estamos permitindo que a fé, a esperança e a caridade transformem também nosso ambiente? A família é o primeiro lugar onde as virtudes teologais devem ser cultivadas. Quando a fé está presente no lar, ela guia as decisões e fortalece os laços. A esperança mantém a família unida mesmo nos momentos de crise, e a caridade é o amor que sustenta tudo. Um lar que vive essas virtudes é um testemunho vivo da vida cristã. Na sociedade, essas virtudes têm um impacto ainda maior. Imagine como o mundo seria diferente se a fé fosse a base de nossas escolhas, a esperança nos impulsionasse e a caridade guiasse nossas ações. Pequenos gestos, como um sorriso ou um ato de gentileza, podem transformar o dia de alguém e criar um efeito dominó de boas ações. Famílias que vivem as virtudes teologais se tornam exemplos de santidade para a comunidade. Um casal que enfrenta dificuldades financeiras, mas permanece unido e confiante em Deus, inspira outros a fazerem o mesmo. Esse testemunho é mais poderoso do que qualquer palavra. E se há tanto poder nessas virtudes, por que tantas pessoas ainda encontram dificuldades para vivê-las? Vamos falar sobre os obstáculos que nos afastam delas e como superá-los. Vivemos em um mundo que, muitas vezes, nos distrai das virtudes teologais. A falta de tempo, as preocupações excessivas e o apego aos bens materiais são alguns dos principais obstáculos. A fé é enfraquecida pela dúvida, a esperança é desafiada pelo desespero, e a caridade é ofuscada pelo egoísmo. Como podemos superar essas barreiras? A oração é uma arma poderosa contra esses desafios. Reservar momentos diários para conversar com Deus nos fortalece espiritualmente. Por exemplo, começar o dia com uma oração de agradecimento e terminar com um exame de consciência ajuda a manter as virtudes vivas. É simples, mas eficaz. Os sacramentos também são essenciais. Participar da confissão nos ajuda a superar nossos erros e a retomar o caminho da santidade. A Eucaristia, por sua vez, nos alimenta espiritualmente e nos fortalece para viver essas virtudes. Que tal fazer disso um hábito regular em sua vida? Esses obstáculos existem, mas são superáveis com disciplina e determinação. E ao vencê-los, podemos cultivar as virtudes teologais de forma ainda mais profunda. Vamos falar sobre como fazer isso no dia a dia. Cultivar as virtudes teologais é como cuidar de um jardim, exige dedicação e paciência. A fé é fortalecida pela leitura da palavra de Deus e pela prática da oração. Ler os evangelhos diariamente, por exemplo, ajuda a entender melhor as promessas divinas. Já experimentou dedicar 15 minutos do seu dia a essa prática? A esperança é alimentada quando refletimos sobre as bênçãos que já recebemos. Manter um diário de gratidão pode ser uma maneira simples de lembrar das obras de Deus em sua vida. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias e veja como sua perspectiva muda. A caridade, por sua vez, é praticada em ações concretas. Desde doar roupas que você não usa mais até dedicar tempo para ouvir alguém que precisa de apoio, há inúmeras formas de viver o amor cristão. São atitudes simples, mas que fazem toda a diferença. Ao praticar essas virtudes diariamente, você estará no caminho para a santidade. E para concluir, vamos refletir sobre como essas virtudes transformam nossa vida como um todo. As virtudes teologais não são apenas conceitos, elas são a chave para viver em comunhão com Deus e transformar completamente nossas vidas. Se você quer mais conteúdos como este, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de ativar o sininho para receber nossas atualizações. Que a fé, a esperança e a caridade sejam luzes no seu caminho. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.